Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Lá se vai a novela hoje. Vão-me pôr de castigo vocês. Atenção, eu estou a fazer isto para dar aula em direto. Ok? Eu estou a fazer isto para dar aula em direto, que podia simplesmente meter gravação e a aula será à mesma hora, percebem? Para ser em direto, temos que pôr esta hora porque iniciou outra turma. Portanto, espero que compreendam. Deixa-me só meter no outro grupo. Ok. Sim, é só esta semana. Para a semana volta tudo normal. Ok? É só esta semana porque a outra turma é aquela primeira semana que é todos os dias às 18h30. Ok? É só mesmo segunda, terça e quinta. Está bem? Depois para a semana volta tudo ao normal, porque eles depois vão iniciar em gravações e eu dou-vos as aulas todas em direto. Tá? Eles é que vão ficar com as gravações. Alright, vamos só esperar mais 2 minutos. Pode ser que entretanto entre mais pessoal. Hoje vamos ficar todos bêbados, ou seja, para além do copinho que já bebemos ao jantar, que eu ainda tive tempo de jantar, agora hoje como vamos falar aqui do álcool, principalmente, não é? Portanto, vamos ficar todos bêbados. Posso contar com vocês? Não vamos sair de casa a seguir, portanto não vamos conduzir, portanto podemos apanhar a borracheira. Deixa-me só ir buscar aqui uma coisa que eu entretanto esqueci-me. Documentos úteis. Onde é que está isto? Ok, 1 minuto. Está a correr bem, é verdade, correu bem. A avaliação, correu bem? Que nem tive tempo de ver se vocês tinham se portado bem nas avaliações ou não. Não tive tempo para andar lá a ver. Não vi, sinceramente não vi quem é que concluiu tudo direitinho nem nada. Ou se alguém reprovou, etc. Ainda não vi isso. Senão já começava já a puxar as orelhas. Só um bocadinho que está a carregar agora aqui uma coisa. Ora bem. Deve estar menos de 1 minuto agora. Boa noite, boa noite. Ok, exatamente. Okay. Ora bem, 9h05. Portanto, vamos começar com calma. Como eu disse, hoje vamos ficar assim todos bêbados. A parte inicial da aula é algo que nós já falámos. Ok?
Visão, campo visual, acuidade visual. Ok, vamos voltar a falar um bocadinho sobre isto. Tipo de visões, visão cromática, estereoscópica e noturna, já falámos. Depois vamos falar na audição também, certo? Ou seja, os dois sentidos mais importantes para a realização da tarefa da condução, nomeadamente para a recolha de informação, que é a primeira etapa, ok? Visão e audição. E depois vamos falar, como é que chamam estes fatores? Numa só palavra. Idade, estado emocional, fadiga, sonolência, medicamentos, drogas, álcool, numa só palavra. O que é isto? O que é que nós já falámos sobre isto? Duas palavras, não é? Exatamente. Fatores internos. Portanto, é a aula onde nós vamos individualizar os fatores internos. Ok? Muito bem. Vamos então começar pela visão. Atenção que eu neste vídeo ainda tenho som, por isso se algum de vocês ouvir o som, basta clicar no ecrã, ok? No vosso ecrã. Está bem? Eu tirei o som, mas eu normalmente, às vezes, mesmo eu tirando o som, alguns de vocês ouvem o som do vídeo da menina a falar e não têm que ouvir. Ok? Pronto. Em relação a este tema, como eu disse, que é o condutor e o seu estado físico e psicológico, vamos então falar sobre a visão. O que é que nós repetir e o que é que nós já falámos em relação à visão? É o sentido mais importante, certo? É cerca de 90% da informação que nós recolhemos enquanto conduzimos é através da visão. Cerca de 90% da informação que recebemos, certo? É através da visão que nós recolhemos essa informação. Ok? Portanto, é transmitido ao cérebro através da visão, através dos olhos. Ok? Depois, é então o sentido mais importante para a realização da primeira etapa da condução, que é a recolha de informação. Sai muitas vezes sobre isto. Em que etapa da condução é que utilizamos a visão ou é onde utilizamos a audição? Na recolha de informação. É a primeira etapa. Depois é importante nós falarmos no nosso campo visual. O que é o campo visual? É quando nós olhamos para a frente, fixamos um ponto, certo? E é o que os nossos olhos conseguem ver. Ok? Fixamos um ponto, é uma coisa que abre em leque, que é o nosso campo visual. É a extensão total que se pode ver olhando para a frente, tendo noção que para onde nós olhamos, ou seja, onde nós estamos a fixar o nosso olhar, a imagem é mais nítida e começa depois a perder, obviamente, a visibilidade, não é? Começamos a não ter tanta nitidez quando para o lado, não é? Ou seja, nós olhamos para a frente, temos ali aquele ponto nítido e depois vai perdendo visibilidade, ok? As partes laterais, mas conseguimos ver na mesma, porque o nosso campo visual em condições normais é algo. É claro que quanto maior for a nossa velocidade, por exemplo, okay, tudo o que nos passa ao nosso lado parece menos nítido. Nós estamos a ver, mas é menos nítido, porque é a tal velocidade com que vamos, que faz com que a gente não consiga ver, não é? E depois também existe, certo? O quê? A acuidade visual. E a acuidade visual tem a ver com a nitidez com que nós vemos as coisas. E essa acuidade visual pode diminuir, certo? Mediante o quê? Menos luz, o stress, os tais fatores internos, fadiga, sonolência, álcool, drogas, vão diminuir a acuidade visual, ou seja, a nitidez com que nós vemos as coisas. Certo? Pronto. Em relação ao campo visual, fatores que diminuem também o nosso campo visual. Fatores de ordem patológica, ou seja, aquelas pessoas que já têm alguma dificuldade em termos de visão, lesões
não é? Que existem a velocidade, o ruído diminui-nos o campo visual e depois o álcool, mesmo em pouca quantidade, nós ficamos a ver pior. Portanto, reduz-nos o campo visual. Por isso é que nós falamos em visão em túnel. Ou quando nós ingerimos bebidas alcoólicas, a nossa visão fica uma visão em túnel, afunilada. Existe perda de visão lateral. Isso é o que é o visão em túnel. É a perda da visão lateral. E normalmente é uma consequência da ingestão de bebidas alcoólicas. Ok? Até agora. Alguma dúvida? Até agora, alguma dúvida? Não? Em termos de graus, qual é a percentagem, neste caso os graus, em que tipo de visão, graus de visão que nós temos que ter? Nós temos que ver em 360 graus. 360 graus. Ok? Sendo que 180 são-nos dados pelos espelhos do veículo. Os outros 180 nós temos que ir aonde? Aos ângulos mortos. Aos ângulos mortos. Portanto, o que eu quero dizer é isto. Vocês até podem ter uma boa acuidade visual, vocês até podem ter uma boa capacidade visual, mas isso não vai ser suficiente se nós não olharmos, se nós não fizermos uma correta recolha de informação. E uma correta recolha de informação, e isto é muito útil, não é só olhar para a frente, não é desviar os olhos. Nós temos que procurar os obstáculos. Como eu costumo dizer, nós temos que procurar um peão na passadeira. Não é a esperar que ele se meta à nossa frente. Nós temos que procurá-lo. Nós temos que procurar as coisas. Portanto, não vamos estar estáticos. Ok? Depois, e pondo o vídeo aqui a correr, visões que nós já falámos. Visão cromática é a que nos dá a capacidade de distinguir as cores dos objetos observados. Visão estereoscópica é a visão em profundidade, aquela que nos dá a capacidade de ver ao longe. É a única, é a capacidade pela qual se obtém uma única imagem tridimensional. Ok? Permite-nos avaliar distâncias, permite-nos avaliar velocidades. Por isso é que ela é a visão mais importante para a realização da manobra de ultrapassagem. Por isso é que nós falamos nisto. Visão estereoscópica, em profundidade, ver ao longe, avaliar distâncias, ok? E avaliar velocidades. É esta visão que nos dá essa capacidade. Ok? Esta visão, obviamente, é também afetada pela fadiga, pela sonolência, pelo álcool. Ok? Pelos fatores. A visão é afetada por estes fatores. Depois temos a visão noturna. A escuridão afeta a visão. Ou seja, basicamente o que nós temos, a visão que nós temos de noite, se não circularmos num local bem iluminado, ok? E mesmo circulando, é diferente conduzirmos num determinado local durante o dia e nesse mesmo local durante a noite, muito mais quando nesse local não existe iluminação pública, em que a visão que nós temos é-nos dada pelas luzes do nosso veículo, em que existe uma redução significativa da visibilidade do meio envolvente, e depois ainda existe a situação dos outros carros estarem com as luzes ligadas e que nos afetam a nossa visibilidade. Porque independentemente deles até virem a cumprir a lei e circularem em médios, certo? Não deixamos de ter nesse momento uma luz que nos reflete nos olhos. Obviamente, uma das probabilidades que temos quando conduzimos à noite é a situação do encandeamento, ou seja, o outro veículo vir com os máximos. Como é que nós devemos evitar esse tipo de situações? Moderarmos a nossa velocidade, encostarmos o mais possível à direita e esperar que o outro veículo passe para recuperarmos
novamente a nossa visão. Ok? Acho que é senso comum, digamos, vocês perceberem que, em termos de condução, a condução noturna é um tipo de condução muito mais fatigante, mais cansativa, porque exige ao condutor um maior esforço. Ok? Depois, obviamente, falamos na audição. A audição assume também um papel muito importante na condução, que é a situação, na recolha de informação. Há locais e há situações em que nós não conseguimos ter a visão, a visibilidade para um determinado veículo ou outras situações e, através do barulho da aproximação desse mesmo veículo, através da... Só um bocadinho que agora vou parar aqui. Através do ruído característico, de um sinal sonoro de outro veículo, nós vamos a perceber da presença desse mesmo veículo e, obviamente, vamos estar atentos. Ok? Portanto, não é, obviamente, um sentido tão importante como a visão, mas em certas situações, como nós já falámos, certo? A audição, o sentido da audição, pode-se sobrepor à visão. E já demos vários exemplos, até a situação do veículo em marcha de urgência, a situação do buzinar numa passagem estreita, ok? Então, são tudo situações previstas no Código da Estrada em que a audição se pode então sobrepor à visão. Ok? Alguma dúvida em relação a isto? Alguma dúvida? Não? Muito bem. Passamos então aos fatores chamados os fatores internos, que nós já falámos aqui várias vezes, não é? Principalmente na primeira semana, que se chamam-se internos porque influenciam diretamente o condutor enquanto conduz. Portanto, influenciam diretamente o condutor. Então, podemos começar pela idade, que é o que está aí, e depois vamos passar pelo stress, pela fadiga, pela sonolência, pelos medicamentos, pelas drogas e vamos terminar no álcool, que sem dúvida é o fator interno que nós vamos falar mais um bocadinho. E é aqui neste tema que nós vamos individualizar e falar, inclusive, como vocês já estão a ver aqui, que eu há bocado já mostrei, vamos falar na tabelinha do álcool, o que é grave, quais as taxas que são permitidas, para quem é que é esta taxa, para quem é aquela taxa, etc, etc, etc. Portanto, vamos perder um bocadinho mais de tempo quando chegarmos à parte do álcool. Em relação à idade, nós já falamos nisto, nós temos que perceber que a idade, costuma-se dizer que muitas vezes é um posto, mas temos que perceber que a partir de uma certa idade nós começamos a perder as nossas capacidades. E temos que ter noção disso, quer sejam capacidades motoras, quer seja capacidades de visão, quer seja capacidades de audição, portanto vamos começar a ouvir pior, vamos começar a ver pior, certo? E vamos ter que ter noção dessas nossas capacidades estarem diminuídas e que temos que, obviamente, conduzir de uma maneira diferente. Ok? Portanto, a idade, como nós já falamos, ok, pode ser sinónimo de experiência, mas de partir de uma certa altura é sinónimo de maiores dificuldades em termos de locomoção, em termos de visão, em termos de audição, por exemplo. Ok? Portanto, não esquecer. Também é um fator interno. Ok? Já agora, ainda se lembram disto? Certo? Não se esqueçam, vai-vos sair muitas perguntas em relação a isto. Sempre que nós estejamos sob a influência de algum fator interno, a única coisa que diminui é a nossa capacidade. E estes fatores internos fazem aumentar o tempo de reação, fazem aumentar a distância de reação, como fazem aumentar a distância de paragem. À travagem não acontece nada. É neste tema que vocês vão ser imensas perguntas sobre isto. Este condutor está sob a influência do álcool. O que é que acontece? Se a pergunta for diminui, procurem. Alguma vai dizer diminui a capacidade, diminui
o nível de atenção, por exemplo, ok? Se disser aumento, procurem uma que diga aumenta o tempo de reação, aumenta a distância de reação, aumenta a distância de paragem. Não ponham aumenta ou diminui a distância de travagem. Porque não tem nada a ver. Não se esqueçam disto. Saem muitas perguntas sobre isto. O que é que aumenta? Tempo de reação, distância de reação, distância de paragem. O que é que diminui? Capacidade. Capacidade disto, capacidade daquilo. O que diminui é capacidade. Ok? Continuando. Stress. O que é que o stress produz? Perda de equilíbrio físico e emocional, não é? Nós conduzindo estressados, se calhar vamos para já ou tornamos condutores passivos ou tornamos condutores agressivos. Portanto, pode dar para os dois lados. Pode dar para o falta de atenção, como pode dar para sermos agressivos. Acelerações bruscas, travagens bruscas, manobras, execução de manobras perigosas. Ok? Como é que uma pessoa nota que está estressada? Temos, se calhar, dores de cabeça, dores musculares, alterações emocionais, irritação, raiva, medo, tristeza. Ok? Então, o que é que faz o stress? Uma das consequências é a redução da nossa concentração. Ok? Portanto, não vamos estar concentrados, não vamos ter uma... Ou seja, vamos ter uma má reação, certo? Etc, etc. Portanto, obviamente o stress é um fator interno que influencia negativamente e diretamente o condutor. Depois, fadiga. O que é que incrementa a fadiga? Condução por várias horas, não dormimos o suficiente, algum tipo de doença que possamos ter que nos dá sono, as condições ambientais adversas, quando conduzimos em trajetos monótonos ou desconhecidos, monótonos quer dizer que com poucas curvas, ok? Trânsito intenso, por exemplo, dentro das localidades, a fadiga acontece. Porquê que acontece a fadiga dentro de uma localidade? Para-arranca, mais peões, mais sinais, vira para a esquerda, vira para a direita, aquele semáforo, aquele peão a atravessar. Portanto, a fadiga aparece, regra geral, atenção, no meio urbano, dentro de uma localidade, com trânsito intenso. Depois, outra coisa que nos pode provocar fadiga, quando, por exemplo, o habitáculo do veículo está mal ventilado, o interior do veículo está mal ventilado, por exemplo, imagina calor, muito calor, transmite-nos fadiga, ok? Incorreta posição do condutor, aqueles condutores que querem conduzir deitados, isso tudo, obviamente, dá fadiga. Qual é os sintomas que nós temos quando estamos fatigados? Às vezes dizemos que precisamos de uns palitos para segurar os olhos, certo? Portanto, as pálpebras pesadas, começamos a picadas nos olhos, começamos, obviamente, a bocejar, ok? Estamos irrequietos, ou seja, necessitamos estar sempre a mudar de posição no banco, porque é algo que nos demonstra, ok, estamos cansados, estamos fatigados, começamos a ter dores musculares, podemos começar a ter queimbras, ok? Portanto, isto são tudo sintomas em relação à fadiga. Não se esqueçam, principalmente a situação da fadiga aparece em meio urbano, dentro de uma localidade, porque é um tipo de percurso mais exigente, até fadiga psicológica. A gente quer chegar cedo ao trabalho e para-arranca. Os efeitos diretos na condução da fadiga percebe com algum atraso das situações, ou seja, não reage tão bem, não aprecia corretamente a velocidade, analisa lentamente ou mal as situações, prevê mal o que vai acontecer. Obviamente é um tipo de fator que nos limita em muito desempenho na condução. Por isso, não devem conduzir, por exemplo, quando têm uma viagem longa, não devem conduzir, que é uma das coisas que se fala, não devem conduzir por mais de 2 horas seguidas. Ou seja, ao fim de 2 horas, o que é que devem? Parar,
tomar ar fresco, esticar os músculos, descansar um bocadinho e depois sim voltar a iniciar a marcha. Depois a sonolência. Diminui a nossa capacidade de concentração, aumenta o índice de termos umas distrações, não percebemos bem as coisas, ou seja, não temos a percepção correta das coisas, identificamos mal os objetos, identificamos mal a velocidade, ok? Portanto, diminui a capacidade de reação, aumenta o tempo de reação, já falámos nisto tudo, ok? E em relação à sonolência, aqui nós temos que entender, e é uma das coisas que eles fazem muito, que é a sonolência é um tipo de característica de uma via monótona, por exemplo, autoestrada, ou então estradas não urbanas. São vias com muito menos sinalização, com muito menos veículo, com muito menos distrações em relação ao condutor, não é? Então o condutor, como vai mais descontraído, por exemplo, na autoestrada, vocês entram na autoestrada, até o barulho do carro é sempre o mesmo. Obviamente isso vai nos transmitir sonolência. Portanto, a sonolência, certo? Regra geral, aparece-nos mais quando nós circulamos em tipos de via mais monótonos. Ou seja, deixem-me só desligar aqui uma coisa. 2 segundos. Ou seja, aparece em meio não urbano, tipo autoestrada, ou então em vias em que há poucas curvas. Ok? Portanto, isso aí então transmite-nos, obviamente, mais sonolência. Depois, em relação, e aqui já está, é que eles até estão aqui a dar já algum tipo de drogas, não é? A falar aí alguns tipos de drogas que existem e os efeitos e etc. Portanto, obviamente, e começando por medicamentos, há determinados tipos de medicamentos que não são conciliáveis com o exercício da condução. Ou seja, se vocês simplesmente tiverem a ingerir esse tipo de medicamentos, o próprio médico normalmente diz-vos: atenção, se conduz, não deve conduzir quando está a tomar este tipo de medicamentos, certo? Seja eles calmantes, seja nebulizantes, portanto, há vários tipos de medicamentos que não são conciliáveis com o exercício da condução. Ok? Portanto, atenção. Depois, e depois há aquela situação que se fala muito, e que vocês com certeza já ouviram falar, que é a ingestão desse tipo de medicamentos com álcool. Ou seja, vocês misturarem a medicação com o álcool. Obviamente, então, aí é que a mistura é drástica. Ok? Portanto, aí as consequências são, sem dúvidas, maiores. Ok? Depois, há a situação das drogas. Obviamente que também há drogas, certo? Que vão, para não dizer todas, que vão afetar o condutor quando conduz. Certo? Portanto, esse tipo de drogas vai-nos muitas vezes, certo? Transformar-nos em outras pessoas. É como o álcool vai acontecer com o álcool, ok? Que vamos já passar daqui por um bocadinho. Portanto, desde sermos mais agressivos, desde não termos consciência do que estamos a fazer, desde a perda das capacidades de visão, certo? E de audição e afins. Eu sou o maior, certo? Portanto, esse tipo de situações, ok? Obviamente vai afetar negativamente a condução. Ok? Do modo geral, o que é que elas provocam? Provocam perturbações na atenção, perda de equilíbrio, vertigens, alucinações, ansiedade, irritação, agressividade, alteração na coordenação motora. Portanto, já não conseguimos coordenar, pensamos uma coisa e fazemos outra, por exemplo. E, neste caso, ok, as contornações para a droga, ok, é uma contornação muito grave, podendo ser crime. Portanto, conduzirmos sob a influência de estupefacientes, substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, é
uma contraordenação muito grave. A multa vai de 500 a 2.500 euros. 500 a 2.500 euros. E pode ser crime. Ok? Antes de avançarmos, primeira palavra-chave, número 58. 58. Primeira palavra-chave, número 58. Portanto, 58. Apontado? Registado, meninos? Sim? Ou já estão todos atrofiados? 58. 58. Ok? Ok? Pronto. Vamos então para o álcool. Ok? Então, vamos então para o álcool. Sem dúvida, é o que vamos perder mais um bocadinho de tempo. Ok? E há aqui aspectos muito importantes, desde depois até chegarmos à parte das taxas de álcool. A tal tabelinha da taxa de álcool. Ok? Primeiro, o TAS, T-A-S, que eles utilizam muitas vezes esta sigla. Deixem-me escrever aqui. T-A-S, TAS, que significa taxa de álcool no sangue. A alcoolemia é a presença desse álcool no sangue. É a quantidade de álcool ingerido. Mede-se através da proporção entre a quantidade de álcool existente num determinado volume de sangue. Ou seja, vocês vão dizer, vai puxar muitas perguntas. Este condutor tem X, por exemplo, 0,1. Quer dizer que ele tem 0,1 gramas de álcool no sangue. É sempre por cada litro de sangue, num litro de sangue, existem X gramas de álcool. Ou seja, se disser 0,1, num litro de sangue, existem 0,1 gramas de álcool. Não se esqueçam, é sempre a taxa de álcool no sangue, ok? É sempre num litro de sangue existem X gramas de álcool. Ok? Depois, importante, quem pode, ok, ser solicitado para fazer a teste de pesquisa de álcool? Todos os condutores que estejam a exercer a condução podem ser parados numa operação stop e serem fiscalizados e ser necessário, ok, fazerem o teste de pesquisa de álcool. Assim como intervenientes em acidentes. Condutores, se for peão, só pode ou só deve, ok, só é obrigado a fazer a teste de pesquisa de álcool quando interveniente em acidente. Condutores, sempre que estejam a exercer a condução, e intervenientes no acidente. Peões, só quando intervenientes em acidente. Vocês podem sempre rejeitar fazer teste de pesquisa, mas isso é desobediência qualificada, mas podem simplesmente exigir que seja feito ao sangue. Vocês têm que fazer. Podem não querer fazer pesquisa de álcool e podem exigir que seja feito ao sangue. Deslocarem-se até a unidade hospitalar mais próxima e fazerem análise ao sangue. Ok? A ver se tem presença de álcool. Qualquer custo associado a isso é da vossa responsabilidade. Okay? Mas vocês podem exigir. Ok? Mas se não fizerem nenhum ou rejeitarem, é crime por desobediência qualificada. Então, são obrigados a fazer. Ok? Isto é as primeiras situações. Depois, sempre que ingerem bebidas alcoólicas, elas vão se manifestar, ou seja, vocês logo durante a primeira hora, vocês já vão sentir a presença do álcool no sangue. Pode não ser determinante, ou seja, não quer dizer que vocês estejam proibidos de conduzir. Podem ter uma taxa que vos permita conduzir,
Mas, de qualquer maneira, ela manifesta-se logo durante a primeira hora, ok? E vocês ficam logo com as vossas capacidades alteradas. Pode não ser de uma maneira que não possam conduzir. Mas afeta logo as capacidades cognitivas e logo as capacidades perceptivas. O pensar, certo? E o ter percepção das coisas. Porque vão-nos logo diminuir a concentração, diminuir a acuidade visual, diminuir-nos o nosso campo visual, falseamento na apreciação das distâncias. Vai-nos aumentar o tempo de reação. Vai haver uma perturbação da audição. Okay? Vai aumentar o tempo de reação, ok? Vai diminuir os nossos reflexos, ou seja, vai diminuir a nossa capacidade. Ok? E aqui é importante vocês perceberem a diferença que existe em estar sobre o efeito e estar sobre a influência do álcool. O que é estar sobre o efeito e o que é estar sobre influência? Alguém quer dizer? Alguém quer perceber a diferença? Estar sobre o efeito do álcool é logo que nós ingerimos bebidas alcoólicas. Logo. Estar sobre a influência é quando passamos a ter uma taxa que não nos é permitido conduzir. Portanto, nós estamos sempre, a partir do momento que começamos a ver, nós começamos a estar sobre o efeito do álcool e passamos a estar também sobre a influência do álcool quando a taxa, atingimos uma taxa que, segundo a lei, não nos é permitido conduzir. Ok? Perceberam a diferença entre efeito e influência? Sim? Atenção. Por exemplo, algum condutor que empresta o seu veículo a alguém que se nota embriagado é também ele responsável pelas infrações que esse condutor venha a cometer. A partir do momento que vocês tenham um acidente do qual são responsáveis e possuem estão sob a influência do álcool, a companhia de seguros pode não se responsabilizar, e regra geral não se responsabiliza, pelos danos provocados. Sempre que vocês tenham uma taxa de álcool, ou seja, estejam com uma influência do álcool, sendo essa a taxa mínima permitida, por exemplo, o 0,5, já vamos falar nisso, vocês não devem conduzir nas próximas 12 horas. Portanto, sempre que vocês sintam que estão sob a influência do álcool, não devem conduzir nas 12 horas seguintes. Agora, outra coisa. O TAS, a tal taxa de álcool no sangue, vai depender de vários fatores. Ou seja, sendo mais direto, imaginem que 2 de vocês bebem a mesma quantidade de álcool e a mesma bebida. Ok? As taxas de álcool no sangue que vocês vão ter serão idênticas ou serão diferentes? Regra geral, serão diferentes. Porque vai depender de outros fatores. Certo? Portanto, pode ser 2 pessoas, certo? Ingeriram a mesma quantidade de bebida alcoólica, ingeriram a mesma bebida alcoólica, ok? Cerveja, por exemplo, mas as taxas de álcool no sangue poderão e normalmente serão diferentes. Porquê? Porque depende, por exemplo, do peso, da habituação à bebida, do sexo, se foi ingerido em jejum ou não. Obviamente, para além, apesar de eu ter dito que eram iguais, mas é sempre importante para a taxa de álcool no sangue vocês verem a quantidade de bebida que bebemos e qual o tipo de bebida. É diferente de beber cerveja e beber vodka.
não é? Ou seja, nós podemos beber até em menor quantidade de vodka, mas se calhar vamos ter uma taxa muito maior que se bebêssemos cerveja. Com a certeza absoluta, a não ser que a gente se bebesse muitas cervejas. Perceberam? Portanto, a taxa de álcool no sangue vai depender desde o género, ou seja, se é homem ou mulher, porque diz, por exemplo, o homem tolera mais a bebida, não é machismo, tolera mais a bebida porque tem um fígado maior. Por exemplo, é uma explicação científica. O peso, se está habituado ou não, se é gerido em jejum ou não, depois a quantidade de bebida ingerida, o grau de álcool dessa bebida que ingeriu, okay? E de forma como é ingerida, que é a situação de bebermos de tolada ou bebemos um bocadinho, conversamos, até metemos qualquer coisa à boca, metemos. É diferente de chegar lá e zumba de uma vez. Certo? Dúvidas em relação a isto? Dúvidas em relação a isto? Alguma dúvida? Digam-me então, por exemplo, qual é o primeiro estado quando nós ingerimos bebidas alcoólicas? Como é que nós ficamos? É uma pergunta que se muitas vezes. Como é que nós ficamos? Sou maior, não vai acontecer nada, ou seja, vamos minimizar o risco de termos acidentes. O nosso primeiro estado é o estado de euforia. Eu sou maior, não me vai acontecer nada, deixem-me levar o carro, porque eu sei o que estou a fazer. Ou seja, para além de estarmos eufóricos, certo? Minimizamos o risco de termos acidentes. Ou seja, não damos importância ao risco de termos um acidente. E isso é muito mau, obviamente. Okay? Qual é o segundo estado? Qual é o segundo estado? A famosa que é? Ninguém bebe. É nesta altura que vocês dizem, eu nunca apanhei uma borracheira, não bebo, só bebo água. Certo? Qual é o segundo estado? Como é que nós ficamos? Qual é? O que é que dá? O que é que nos dá? Nós ficamos sempre alegres para sempre? Ficamos sempre eufóricos? Sim, pois, dá sonolência. Como é que chama isso? Como é que se chama? Outro dia estamos com dor de cabeça, dor de corpo. O que é isso? A ressaca. A famosa ressaca. Claro. E a ressaca o que é que nos dá? Fadiga, sonolência. Certo? Portanto, primeiro, isto sai. Primeiro é euforia. Minimizamos o risco de ter acidentes, ou seja, não nos vai acontecer nada, eu sou maior. Ok? O segundo é a ressaca. E a ressaca dá-nos o quê? Fadiga, sonolência. Ok? Quando ingerimos bebidas alcoólicas, um objeto que nos aparece parece mais longe ou parece mais perto? Qual é a lógica? Parece sempre. Exatamente. Parece sempre mais longe, mas nós já estamos em cima dele. E por isso é que depois reagimos mais tarde e se calhar até batemos. Certo? Portanto, ele parece mais longe. E como a gente nos parece que está longe, a gente não trava. E se calhar só trava quando estiver em cima dele. Ou às vezes nem trava. Certo? São tudo perguntas que vos podem sair. E que têm todas lógica. Todas. Ok? Deixa eu pôr aqui mais um bocadinho de tempo. Muito bem. Vamos para as tabelas do álcool. Vamos para as tabelas do álcool. Vamos começar por aqui.
É melhor. Se calhar para vocês até perceberem melhor. Aqui. Vão existir, isto também faz muitas coisas, muito sobre isto. Vão existir duas tabelas. Vão existir duas tabelas de álcool, do álcool. Uma que é para a mais antiga, que é para a generalidade dos condutores, portanto, para quase todos os condutores. E depois uma que foi criada mais recentemente entre aspas, há uns anos, ok? Que é para um tipo específico de condutores. Ok? Portanto, vocês só vão utilizar a segunda tabela que eu vou passar aqui e escrever aqui a partir do momento que eles identificam esse tipo de condutores. Se eles não nos identificar nenhum tipo de condutores, vocês têm que responder às perguntas pela generalidade dos condutores, ou seja, pela tabela principal. Ok? Em relação à tabela principal e regra geral, se a pergunta for direta, eles perguntam quando é que um condutor está sob influência do álcool. Ok? Não nos identificam o condutor, vocês têm que considerar que a taxa onde começa é os 0,5. Portanto, sempre que considera-se que um condutor está sob influência do álcool, sempre que tenha uma taxa igual ou superior a 0,5 gramas por litro. É a tabela geral para quase todos os condutores. E sempre que um condutor tenha, então, uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 até 0,79 gramas por litro, considera-se que esse condutor está a cometer uma infração grave. Sendo grave, quer dizer que ele pode ficar inibido de conduzir no mínimo um mês até um ano. Qualquer contornação grave, seja do álcool, seja do que for, ok? O condutor pode ficar inibido de conduzir um mês até um ano. Em termos de pontos, regra geral, as contornações graves tiram-nos 2 pontos, mas no caso de ser álcool, é uma das que nos tira 3 pontos. Portanto, menos 3 pontos na carta. E a multa vai de 250 a 1.250 euros. Certo? A partir do momento que o condutor tem uma taxa de 0 igual ou superior a 0,8 gramas por litro, até 1,19, o condutor passa a cometer uma infração muito grave. Suspensão na condução de mínima 2 meses a 2 anos. Pontos. Qualquer contaminação muito grave, regra geral, tira-nos 4 pontos. No caso, como é álcool, tira-nos 5. A multa vai de 500 a 2.500.
Sempre que o condutor tem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro, para cima, o condutor comete um crime. E o crime, em termos de inibição de conduzir, 3 meses a 3 anos. Pontos, 6 pontos. Mas aqui também pode dar pena de prisão até 1 ano ou multa até 120 dias. Sabem o que é isto? Multa até 120 dias? Sabem o que é isto? Até 120 dias? Não sabem? Trabalho comunitário. Em vez de irem presos, podem fazer trabalho comunitário até 120 dias. Ou seja, até 4 meses. Podem substituir a pena de prisão por trabalho comunitário. Ok? Esta é a tabela principal. Esta é a tabela principal. Agora, existe uma tabela extra que é para condutores do grupo 2. Alguém já ouviu falar nisto? Condutores do grupo 2? Não? Eu vou exemplificar. Condutores no regime probatório. Alguém sabe o que é isto? Condutores no regime probatório? Também não? Condutores do grupo 2 são condutores que estejam a conduzir e que tenham carta, obviamente, de veículos pesados, quer seja de passageiros, quer seja de mercadorias, transportes públicos, veículos prioritários, por exemplo, o condutor de um táxi, o Uber, porque é considerado transportes públicos, veículos prioritários. Portanto, qualquer condutor, não é que tenha carta de pesados. Imagina que é um condutor que tem pesados, mas está a conduzir um ligeiro. Está a conduzir um ligeiro, começa no 0,5. Se estiver a conduzir um pesado, começa no 0,2, que é o que vamos dar agora. Ok? Portanto, condutores do grupo 2 significa que são condutores que têm carta de pesados e que estejam a conduzir um pesado, ou então que estejam a conduzir um transporte público, ou então que estejam a conduzir um veículo prioritário. Condutores no regime probatório são vocês nos 3 primeiros anos de carta. Ou seja, esta é a tabela que eu vou pôr agora a seguir. É a tabela por qual vocês têm que se guiar enquanto estiverem nos vossos 3 primeiros anos de carta. Portanto, regime probatório significa, vamos dar isso na última aula, significa 3 primeiros anos de carta. Ou seja, recém-encartados. Entendido ou não? Portanto, para vocês, nos vossos 3 primeiros anos de carta, a tabela de álcool vai ser esta. Em que
Considera-se sobre a influência do álcool um condutor que tem uma taxa de álcool no sangue de 0,2 gramas por litro até 0,49 gramas por litro. Então considera-se que estão a cometer uma infração grave. 0,5 gramas por litro a 1,19 gramas por litro, muito grave. E de 1,2 para cima, esta é igual. Sim. Dúvidas? Mas só respondem diante desta tabela se eles falarem um condutor com 20 anos comete uma contornação grave. Imagine, um condutor, imagine uma pergunta. Um condutor de 20 anos comete uma infração grave se tiver uma taxa de álcool no sangue de... Depois metem a linha A, por exemplo, 0,8 gramas por litro. A linha B, 0,4 gramas por litro. A linha C, 1,2 gramas por litro. O que é que vocês respondiam? Se tem 20 anos, no máximo, se tem 20 anos, ok? No máximo, ok? Quantos anos de carta tem? No máximo tem 2, ou tem 1 ou tem 2. Então está no regime probatório, está dentro dos 3 anos. Então vamos aqui, vamos a esta tabela aqui. Certo? Qual é que é considerado grave? 0,8 está aqui, já é muito grave. Portanto, não pode ser a A. 1,2 é crime. Também não pode ser a C. 0,4 é a resposta certa. Era a A. Era a B, desculpem, é certo. É um tipo de pergunta que me sai. Ok, Joana? Está entendido agora porque é que não é A? Porque ele fala em 20 anos. Se fala em 20 anos, está no regime probatório de certeza absoluta. Certo? Mas pode conduzir. Pode falar num condutor de um veículo pesado. Este condutor é um condutor de um veículo pesado. Qual é a taxa de álcool no sangue? Certo? Sabendo que ele comete uma infração muito grave. Ou comete uma infração grave quando... Pá. É este tipo de perguntas que vos pode ser em relação às tabelinhas. Tipo, vocês não dizendo nada, não identificando, certo? Partem desta tabela de cima. Que é para, como eu disse, generalidade dos condutores. Só aplicam a tabela a de baixo, entre aspas, que eu digo sempre a nova, que é mais recente que a outra, se falar em condutores do grupo 2, ou seja, condutores de veículos pesados, condutores de transportes públicos ou veículos prioritários e condutores no regime probatório. É um condutor nos seus 3 primeiros anos de carta. Dúvidas em relação a isto? Nenhuma? Se não tiverem dúvidas, a aula 2 está terminada.
Não têm dúvidas? Ok. Qualquer dúvida já sabem. Exponho. Segunda palavra-chave, número 27. Dois sete, número 27. Pronto. O essencial está aqui, o que nós falámos, ok? Depois, obviamente, vai ficar disponível a gravação, portanto, podem rever ou, quem não assistiu em direto, ver a aula. Ok? Mais uma vez, agradeço a vossa disponibilidade para a aula a esta hora. Amanhã voltamos também às 9, ok? E quinta-feira igual. E bom estudo. É só mesmo durante esta semana. Porque, como eu vos disse, não sei se já tinham todos ouvido, iniciei uma turma nova, ok? E a turma nova é às 6h30, como a vossa foi às 6h30. E para vos continuar a dar em direto, ou seja, para não dizer assim, coloco gravações e vocês fazem, para continuar a ser em direto, tive que alterar a hora, até por ser uma hora diferente. Está bem? Por isso agradeço a vossa disponibilidade por ter sido esta hora. Já agora também, se alguém está a nos a ver em direto, através do Facebook, agradeço também a vossa presença. Ok? E até breve. Até amanhã. E obrigado a eu, está bem? Por vocês estarem aí.